a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Todo mundo encontrou? Lucas capítulo 15 e versículo 11. Diz assim, ó, nós vamos ler até o versículo 16, ok? Já estamos numa boa caminhada, porque já vimos o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, estamos hoje no versículo 16, isso é muito bom. Então diz assim, continuou a palavra do Senhor Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos ler juntos o versículo 16, mesmo que a sua tradução, a sua versão seja diferente da que eu estou lendo. Vamos ler juntos? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém. Vamos ter uma palavra de oração para que nosso coração se alinhe um pouco mais com a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite especial e maravilhosa, tu possas ministrar ao nosso coração aquilo que está no teu coração, e que tu uses, Senhor, de alguma forma a instrumentalidade da minha vida, embora o instrumento, Senhor, não seja muita coisa para o Senhor usar, mas o Senhor use de alguma forma a minha vida para ser bênção para a vida dos meus irmãos. Assim, Senhor, eu te oro e eu assim te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Cada versículo nesse texto é um desafio, porque em cada situação a gente vê um painel diferente com ênfases muito próprias e muito ricas. E eu queria começar a minha reflexão perguntando a você, sabe o quê? Se você já se pegou alguma vez fazendo alguma coisa que você julgava repulsiva. Se você em alguma hora se percebeu fazendo alguma coisa que lhe era antes repulsiva, nojenta. Já aconteceu isso com você? Você disse assim: meu Deus, como é que eu estou fazendo um negócio desse? E se a sua resposta é negativa, você nunca fez nada que você achava nojento, então é porque você ainda não viveu o suficiente. E se a sua resposta é afirmativa, você já se pegou fazendo alguma coisa que você julgava repulsiva, é porque das duas uma: ou você evoluiu tanto que rompeu com a razão ingênua que o impedia de fazer aquilo, ou então você se perdeu completamente e aí você violentou todos os seus princípios e valores. Das duas.
você rompeu com aquela razão ingênua, ou então você se perdeu completamente. E nós estamos aqui diante daquele que parece ser o momento mais traumático da vida da nossa personagem, que é o filho mais moço, que saiu de casa. Pelo menos é o momento mais traumático até agora. E se não for o momento mais traumático, pelo menos é o mais repugnante. Porque vamos nos lembrar da história até aqui, irmãos. Aquele jovem, ele era bem assentado numa família de posses. Porque se tinham que dividir, é porque a família tinha posses. Mas aí, em algum momento, ele resolve pedir a sua parte antecipadamente. E quando ele recebe o valor, ele viaja para bem longe de casa. E aí ele inicia a incineração de toda a cota que a vida lhe deu. Ele começa a gastar e a torrar aquele dinheiro. Ele incinera aquele dinheiro de uma forma violenta. E aí chega um momento, como não podia deixar de ser, que os recursos se esvaem completamente. Acabou o dinheiro. E para completar o quadro, porque desgraça pouco é bobagem, não é verdade, irmãos? Desgraça quando vem toda de uma vez. Acabou o dinheiro e a Bíblia diz que veio uma grande fome naquele país, que ele decidiu morar. Aí ele vai e se une a um cidadão da cidade, que tem como fonte de renda uma pocilga. E essa pocilga, que podia ser pelo menos num centro urbano, era afastada da cidade, e ele vai trabalhar para o dono da pocilga. E semana passada eu preguei sobre isso aqui. Falei para os irmãos que eu só ouvi pregação anarquizando o dono da pocilga. Mas, meus irmãos, o dono da pocilga foi quem começou a redimir aquele homem. A redenção do nosso personagem. Eu queria arrumar um nome para esse rapaz, para não ficar chamando o filho pródigo. É muito chato chamar a pessoa de filho pródigo. É que nem ficar chamando assim o Rocha de baixinho, ficar dizendo só o que? O baixinho, né? Mas tem que ter um nome da pessoa. A gente tem que arrumar um nome para o filho pródigo. A gente vai até fazer um concurso aqui na igreja para a gente arrumar um nome para ele, para ficar falando, irmãos, o Charles, olha, o fulano. A gente tem uma personagem real aqui para a gente trabalhar com ela. Então, a verdade é que a redenção na vida daquele rapaz começa lá na pocilga. E quem começa o processo de redenção na vida dele é o dono da pocilga. E agora, irmãos, os seus desejos mais básicos se tornam estranhos e nojentos. Porque ele queria comer a alfarroba que os porcos comem. E aqui, meus irmãos, uma reflexão inicial. Duas tragédias que se nos mostram. A primeira delas é o nível de desejo que aquele rapaz alcançou. Você tem ideia do que ele pode ter comido e pode ter bebido com a grana que ele levou de casa? Mas aqui o desejo dele é comer a comida dos porcos. Então isso é uma tragédia, o nível de desejo onde chegou. E a segunda tragédia que está no versículo, irmãos, é que a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. É o fato de que ninguém lhe dava nada. Que quando a pessoa deseja e alguém dá, menos mal. Quando o cara deseja e ninguém dá. Calcule comigo a situação do rapaz que estava desejando comer a comida dos porcos e ninguém dava nada. Mas além disso, eu quero fazer algumas considerações que eu julgo importantes aqui nesse texto. Em primeiro lugar, quando a vida, irmãos, é conduzida pela força dos desejos, um dia nós vamos chegar à irracionalidade.
Quando a vida é conduzida pela força dos desejos, um dia a pessoa chega à irracionalidade. Que veja comigo, o Antigo Testamento é uma sucessão de eventos que mostram. Ler o Antigo Testamento, irmãos, é você ver um filme passando repetidas vezes, trocando apenas as personagens. Porque o que é o Antigo Testamento? É o Senhor amando um povo e um povo se apegando aos deuses e aos costumes pagãos. É isso o tempo todo no Antigo Testamento, não é não? Deus ama o povo e o povo toda hora se apega com os deuses e com a cultura pagã. O tempo todo é isso o Antigo Testamento. Nada mais do que isso. É isso aqui o tempo inteiro. E os profetas foram os que mais sofreram nessa luta do rochedo com o mar. Porque os profetas eram aqueles caras que Deus colocava no coração deles uma pitada de santidade, de sensibilidade maior, e os caras voltavam-se para o Senhor, e aí quando voltavam para o Senhor dizia: vá lá e diga ao meu povo que eu quero ele de volta. E o povo: mas eu tenho que ir lá falar com esse povo. E os profetas iam, e a população e os sacerdotes e o povo apedrejavam os profetas, matavam os profetas. E a grande questão a ser levantada no Antigo Testamento é a razão, o porquê do povo de Israel ser tão duramente exortado quando praticava a idolatria e abraçava culturas das nações pagãs. Por quê, irmãos? Que Deus pesava a mão. No Antigo Testamento parece uma briga de dois meninos, não é verdade? Deus dizendo: vem para cá, e o povo não vai. Deus dizendo: então você vai apanhar, e apanhar, o povo morreu um bocado de gente. Davi pecou, e aí Davi pecou e pediu lá que ao invés dele cair nos inimigos, ao invés de vir fome sobre a terra, que ele sofresse 3 dias na mão do Senhor. O anjo levantou a espada, o anjo nem desceu a espada. No que o anjo levantou a espada, 70 mil homens morreram. No Antigo Testamento as coisas eram resolvidas muito rapidamente. Coré, Datã e Abirão, 3 homens se levantaram contra Moisés, e aí Deus falou com Moisés e disse assim: manda a terra se abrir. E aí quando Moisés chama a família de Coré, Datã e Abirão, os filhos, os netos, os bisnetos, os genros, as noras, o animal, o gado, as ovelhas, a terra se abre e engole todo mundo. A luta de Moisés com o povo é a luta de Deus com o povo. Porque Deus tira o povo do Egito, quando o povo chega no Mar Vermelho, reclama porque diz que vai morrer agora na mão dos soldados. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, do outro lado, depois de 3 dias, eles olham: cadê a água, Moisés? Acabou a água, Daí não passou com um caminhão aqui, a cajé está falida. Cadê a água de beber? Moisés tem que procurar arrumar um jeito, e joga um pedaço de pau na água. E aí daqui a pouco o povo reclama que não tem carne. Deus diz assim: vocês querem carne? Manda carne. E a palavra diz assim: vocês vão comer carne até sair pelas ventas. E é uma relação, irmãos, esquizofrênica.